Uma boa noite a todos. Hoje retomamos o item Jesus e a questão do sofrimento e vamos trabalhar o capítulo 17, técnicas de reabilitação, e o capítulo 28, mecanismo de evolução, do livro Desperte e Seja Feliz. Bem, então, nós já vimos trabalhando essa questão do sofrimento, onde nós nos ocupamos com essa ideia da diferença da dor e do sofrimento, e do quanto o sofrimento envolvia a nossa forma de conceber, de perceber e de responder à realidade, né? E aí a gente comentava que o sofrimento acaba sendo uma opção existencial, né? No livro Desperte e Seja Feliz, ela vai trabalhar essas técnicas de reabilitação. Por que a gente está trazendo esse capítulo em relação ao tema do sofrimento, né? Alguém que leu o capítulo quer trazer para nós alguma ideia em relação a isso? Que eu posso simplificar tudo, a própria vida é uma manifestação, né, da nossa reabilitação, o nosso estar, o nosso jeito existencial de viver, né? Nós estamos nos reabilitando, só que estamos inconscientes disso. E com esse texto e todas as obras outras que a Joana nos esclarece, a gente consegue perceber isso, né? Que é da vida mesmo. As doenças, as perdas, né? Tudo faz parte da nossa caminhada de construção da nossa evolução, da nossa iluminação. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, por aí, eu vi um filme de Kung Fu, de artes marciais, onde um grupo de amigos entravam para um templo Shaolin para poder aprender a se tornar um perito, né, um expert nas técnicas marciais. E aí eles foram entrevistados pela pessoa responsável pelo templo e, e foram acolhidos para poderem, então, começar a ser iniciados na arte marcial. E a cada um deles foi dado tarefas muito simples e muito pesadas. Então, eu me lembro, não totalmente, mas algumas coisas ainda retenho na memória, de um deles que tinha que carregar baldes de água nas costas, subindo uma escada enorme, e descer e subir várias vezes com aquelas baldes de água. Outro tinha que buscar algumas coisas em pedras pontudas e tinha que atravessar aquelas pedras pontudas. O outro tinha a ver alguma coisa com um varal de roupa. Então eram coisas realmente assim bastante simples e básicas, mas extremamente extenuantes. E no primeiro momento eles praguejavam e ficavam comentando: "Ah, mas tu foi embora, que história é essa? Eu não vim aqui para carregar água ou se estender roupa, seja o que for", que implicava o trabalho e o exercício deles. Mas com o tempo, e era muito extenuante, então eles passavam o dia inteiro naquela função, de noite só queriam dormir. Mas com o tempo eles foram vendo que aqueles exercícios simples eram fundamentais para as habilidades depois que eles iam desenvolver nas artes marciais, né? Como leveza, como capacidade de percepções, etc, etc. Então, todo aquele fardo digamos assim, e encargos que eles tinham que dar conta para
prepará-los eles para uma condição de habilidade maior, né? E é isso que estou colocando, quer dizer, a Joana fala que o Senhor nos convoca para labores mais elevados. E como é que a gente vai enfrentar missões, compromissos, não digo nem coisas grandiosas como um Gandhi, né? Nem, né? Até dentro de uma família, de um espaço grupal, de uma instituição. Como é que a gente assume encargos de responsabilidade se a gente não está realmente preparado para isso? Enquanto habilidades naturais que esses cargos impõem, como um bom administrador, que tem que ter capacidade de comunicação, de ponderar, tem que ter condições de poder avaliar bem situações e assim por diante. Ou numa família problemática, onde tu tem que ter tolerância e firmeza ao mesmo tempo, entre outras características que talvez aquele ambiente necessita, né? Então, ela fala que esses processos que te convocam para uma questão mais apurada mais tarde exigem solidão e enfrentamento de dificuldades, porque senão a gente vai ser uma flor de estufa, né? Que a gente só floresce porque está num ambiente climatizado. Então, a gente está lá na estufinha, naquele grau estável, umidade perfeita, clima perfeito, daí tudo é muito lindo, maravilhoso. Mas saiu da estufa, murcha a planta, né? Porque ela não está preparada para poder dar conta e florescer em ambiente realmente hostil ou natural. Então, a gente quer ser essa flor de estufa, como se a vida tivesse que nos acolher e nos proteger, criando condições favoráveis e totalmente daí benéficas para a gente poder produzir, mas isso aí daí não tem mérito nenhum da nossa parte, né? Então, todas as experiências, e a Joana vai citando uma série de situações que nos acontecem, e isso não é exceção, ou seja, isso é algo que é de todos nós, né? E não só da condição humana, é da vida como um todo. Gente, bicho, planta, né? Tudo isso passa por embates e situações de limitações, dificuldades. Então, ela fala desse divino educador, como foi colocado, né? E que em cada situação a gente é convocado, então, a poder tirar o melhor de nós dentro desse momento difícil. Ela fala sobre a questão da enfermidade, que nos vem de forma perturbadora ou sorrateira, e que muitas vezes a gente se sente desamparado, fragilizado, mas que isso são momentos bastante importantes de reflexão, né? Porque quando a gente está em situações de vulnerabilidade, fragilidade, de saúde, a gente relativiza um monte as coisas, a gente repensa o sentido da nossa vida, a gente vê da nossa pequenez e do quanto a gente é realmente dependente de uma série de coisas. E assim a gente vai buscando um caminho profundo de poder refletir sobre a existência terrena e o sentido da vida, né? Assim também como, muitas vezes, a incompreensão das pessoas que nos cercam, nos trazendo uma série de sofrimento emocional, de embates, de injustiça, né? E muitas vezes, não só isso é um exercício da nossa capacidade de suplantar e se manter acima da ignorância e das dificuldades emocionais, como também, muitas vezes, está aí todo um jogo de reparação necessário nessa dinâmica aí de relações que cada um de nós é chamado a compartilhar, né? E assim também, né, a questão das calúnias, das críticas, da difamação,
e a importância do testemunho, né, da gente dar através da nossa postura, do nosso exemplo, a questão da perda dos entes queridos, a desencarnação das pessoas que perdemos durante nossas vidas, e do quanto isso a gente valoriza a qualidade dos momentos juntos, e pode realmente, tanto na perda como na presença, reconhecer o valor das relações, do afeto e assim por diante, né? E aí ela vai trazendo uma série de coisas em relação a isso, a questão da própria obsessão que ela cita, né? Quer dizer, a gente vai ter que suportar a dor, né? O desespero, a raiva, o ódio de irmãozinhos desencarnados, né? E que isso, do ponto de vista psíquico, é um trabalho bastante difícil e pesado para nós, né, de não se deixar afetar psicamente, porque isso tem um tóxico, né, que nos afeta, que desagrega, que gera desequilíbrio da gente. Então a gente tem que manter o nosso equilíbrio e aprendendo a se defender psicologicamente, espiritualmente, dessas ondas, né, para conquistar nossa paz, o nosso equilíbrio, nossa fortaleza interna. Então, todos esses movimentos da vida que se apresentam como dificuldades, como dor, como exigências extremas, ele tem um sentido bastante profundo educacional, não só da reparação, dessa reabilitação do espírito em relação ao passado, mas no sentido desse grande artista que é Deus, que vai esculpindo em nós o diamante frente à nossa pedra bruta ainda que é apresentada, né? Vai lapidando, né? E vai, de uma maneira, tirando aquele brilho que já está dentro de nós de uma maneira latente, né? Porque toda pedra, se polida, ela desperta e pode revelar o seu valor através da sua cor, do seu brilho, das suas qualidades, né? E isso tudo, então, é necessário para esse artista, que é o pai, e, de uma maneira também, trazendo nós, como a matéria-prima dele, a nossa condição de se tornarmos também uma obra de arte para embelezar a vida e, de alguma maneira, colaborar no cenário da criação, né? Então, é muito importante isso, né? E a gente tem essa visão errada, que amor é aplauso, é bem-estar. A gente tem essa ideia, né, do céu como um lugar de bem-aventuranças, onde a gente vai ficar tocando harpa, numa ociosidade permanente, né? Olhando o tempo passar, né? E a gente acha que a gente convencionou, né? A Joana coloca, a ver o amor de Deus como algo sempre agradável para a criatura humana. Na verdade, o amor de Deus não está comprometido com isso, né? Mas está comprometido com essa multiplicidade de possibilidades de gerar em nós um caminho de renovação, de crescimento, de superação e de realização de nós mesmos, né? E isso exige, muitas vezes, uma martelada forte, né? Ou isso exige, uma vez, um movimento mais brusco, que, diante das nossas lágrimas, sangue, suor, vai realmente extraindo o nosso sal, né? O nosso sabor, nosso sal, que é o nosso quinhão, aquilo que é o resíduo que sobra da experiência, né? Toda experiência amarga, ela pode gerar revolta, amargura, rebeldia, mas ela pode gerar também esse sal, que é o sabor, né? A sabedoria. Que sabor e sabedoria vem da mesma raiz etimológica, o nosso sabor, a nossa sabedoria, e a gente poder realmente aprender a saborear a vida, né? E tirar sabor da realidade. E não tem como a gente extrair sabor da vida sem experimentar.
saborear sabedoria é exatamente isso, a gente poder extrair o que é essencial de cada experiência, né? E também nós, enquanto essência, no embate com essa experiência, poder realmente verter o nosso sal, que é o nosso tesouro, né? Esse sal, como diz Jesus, vós sois o sal da terra. Eu estou num processo semelhante desde a semana passada, o que tu vem comentando, né? Mas eu digo que eu só estou passando por isso porque eu tenho, realmente acredito, né? Que o sofrimento ele tem que ser passado, e acredito em algo maior, realmente, que é um aprendizado. Mas essas pessoas que não têm esse conhecimento, realmente, que é trazido pela nossa fé, nessa doutrina, né, é difícil realmente eles entenderem, e muitas vezes eles param por ali. E quando tu enxerga mais coisas realmente que está passando, tu fica mais forte, e as coisas vão surgindo e tu vai resolvendo, né? Tu vai passando obstáculo. Claro. O que falta realmente é essa educação, né, da doutrina, para que as pessoas possam entender o que possa evoluir, para não parar por ali, né? Sim, o Jung tem uma frase interessante, que a vida ela não tem que ser buscado soluções, né? Então eu vou trazer, se eu não esquecer, na próxima semana, 2 frases deles em relação a essa questão dos embates, daquilo que é ahistórico, no sentido que, independente do momento que a gente vive, do momento da vida, são questões, limites da existência, e que envolve toda a realidade. E que, em algum momento, a gente vai ter que dar conta disso, né? Então, esses momentos extremos que envolvem a vida humana e que são extremamente preciosos, mesmo a gente não compreendendo eles, né? E aí que fala a mensagem do Cristo, né? Quando ele diz que comigo o jugo é leve, né? Quer dizer, a questão não é a dimensão de dificuldade, de constrangimento que a vida impõe, mas sim da forma que a gente compreende isso. E com a mensagem do Cristo, esse jugo se torna leve, que a gente vai ter sabedoria, compreensão, para poder lidar, e aí tornar aquilo que aparentemente difícil, complicado, algo mais fácil e proveitoso para nós, né? Porque toda situação limite, seja ela o que for, o que ela desperta é a nossa fantasia. Então, essa dificuldade e essa dor e sofrimento que a gente vive é, na verdade, um sofrimento que é um reflexo da nossa experiência individual, né? Então, o que a gente tem nos momentos limites, e seja os piores, os melhores, como morte, sofrimento, doença e amor, paixão, são exatamente isso. Um momento quando essas experiências, que a gente vai estar vivendo elas para elas serem muito grandes, e do ponto de vista humano, arquetípicas, ou seja, elas nos conectam às raízes da base da existência, naquilo que é fundamental e essencial para nós. O que elas despertam? O que tem dentro da gente. Então, por exemplo, eu tenho, no fundo, dentro de mim, uma fragilidade. Eu realmente não acredito em mim, eu não me sinto merecedor. Aí, quando vem a vida e me lasca uma situação penosa, o que eu vou viver? Essa minha realidade. Aquilo vai dizer, meu Deus, isso é muito difícil para mim, não consigo, por que ele é tão ruim para mim? Por que ele está me colocando isso? Porque, na verdade, eu estou vivendo uma dimensão minha naquele momento. Ou de revolta, ou de culpa, né? E assim, então, na verdade, essas experiências extremas, elas vão ativar e constelar
questões que são daquilo que move e que, de uma maneira, está ali no nosso inconsciente. Por isso que as experiências são tão diferentes uns para os outros, né? Não só as experiências são diferentes, mas com a mesma situação. Vividas diferentemente. Isso tem, para cada uma, forma de reagir, de lidar. Com relação às religiões, que as religiões ainda pregam isso, de que nós somos amados por Deus e tudo isso nós realmente temos direito. Não está, assim, talvez cristalizado em nós, enquanto espíritos, isso? É que cada um de nós tem uma forma de poder entender o amor de Deus, né? E se eu sou muito pequenininho e infantil na minha forma de entender Deus, eu acho que Deus vai ter que me tratar como uma mãe que trata um bebê, né? Mas se eu tenho uma condição mais madura, eu vou entender que esse amor de Deus não se manifesta só numa proteção aonde eu sou visto e percebido como incapaz. Deus acredita em nós, né? E nesse sentido que esse amor, ele não está só ligado a essa visão, então, romântica e de bem-estar, de coisa agradável, porque o amor de Deus está ali, mas ele se manifesta nessa sabedoria que implica em todas as dimensões da vida, que não só nos momentos de prazer, né, e de alegria. Eu queria dizer que talvez por isso seja tão difícil a gente entender o sofrimento, porque a gente vem de uma concepção ainda muito de um Deus assim somente amoroso e que não nos desafia. Mas não é somente amoroso. Isso é o amor dele, né? Não, eu sei, mas o amor, eu digo o amor, esse amor que a forma como Sim, nós essa entendemos o amor, que compreensão não de amor. não é a do desafio, justamente. Sim. É isso que eu... Fátima? Naquele livro, No Mundo Maior, o André Luiz, ele vai acompanhar, não lembro mais quem, mas ele para no precipício aí, né? E ele não pode ir adiante porque ele não tem ainda a capacidade de ir naquele umbral, né? Não desenvolveu. Aí eu fico me perguntando assim, ó, tu estuda, tu sabe, tu tem a teoria, né? Há muitos anos. Aí vem a prova e tu não consegue passar, então tu não evoluiu, tu não cresceu, tu não conseguiu aproveitar. O que tu aproveita disso se tu não conseguiu passar pela prova? Oi. Não, claro que a gente agrega alguma coisa. Tu não vai ter uma outra coisa mais... Se Jesus conta contigo, por exemplo, agora, né? Mas se tu não conseguiu passar por aquela experiência, tu vê, estou passando por um momento difícil para desenvolver a paciência, né, e perdão, mas se eu não conseguir desenvolver essa paciência, e eu me desarmonizei, eu entrei nessa questão, onde está o crescimento meu aí? Eu acho que não houve crescimento. Não, aqui está. Vamos fazer uma distinção aí entre evolução espiritual e progresso espiritual. O progresso espiritual, quando tu vai adquirindo, agregando elementos de cultura, de conhecimento, de técnicas, né? E a evolução espiritual é realmente esse estado de elevação que te dá uma condição de consciência e de elaboração e capacidade maior enquanto condição espiritual. Tu pode ter muito progresso em muitas coisas e moralmente, né? Que a gente fala em evolução espiritual, a gente está falando de uma evolução moral, né? Agora, mesmo que tu não adquiriu, isso é uma questão. E outra questão é a questão de tu se contaminar e se comprometer com a lei, né? Uma questão kármica, e de tu poder evoluir espiritualmente. Porque tu pode se comprometer e isso ser alguma coisa penosa para ti, mas ao mesmo tempo levar a uma evolução, né? Porque uma coisa não implica a outra. Então, mesmo que tu tenha falhado do ponto de vista de uma tarefa, não quer dizer que tu, para ti, não ganhou, não teve um ganho, né? A gente vê aquela história
E por que muitas vezes também a gente pensa assim, porque está tudo interligado, né, Fátima, né? Então, por exemplo, quando Júlio César reencarna como Napoleão Bonaparte, ele vem para poder resgatar um processo dele e fazer um bem para a humanidade. E ele não consegue, ele falha. Daí está lá o irmão X falando daquele encontro, né, dele com Jesus, tem vários espíritos iluminados, Spinoza e outros espíritos da filosofia, da arte, da ciência, e aí chega daí Kardec, né, para poder reencarnar, e Napoleão fica com vergonha do fracasso dele, né? Mas veja bem, daí a gente pergunta, mas que diacho, por que Jesus escolheu logo um cara que podia falhar, né? Se a missão dele era unificar a Europa e não conseguiu, né? Será que o compromisso individual de Napoleão está acima da ordem coletiva, porque ele foi Júlio César e tinha que superar um karma dele e uma tarefa que ele deixou inconclusa? Agora, em nome da necessidade dele, o povo todo vai ter que pagar? A gente sabe que não. Seria uma coisa, um contrassenso. Então, na verdade, essa falha da tarefa de Napoleão está em sintonia com a mente coletiva, que vibra também e que, de uma maneira, está interligada à dinâmica pessoal de Napoleão. As coisas estão interligadas. Então, uma falha nossa compromete o coletivo, mas o coletivo gera também os líderes e gera também movimentos que fazem que as coisas tenham um caráter trágico ou não. Então, essas coisas são muito delicadas. É como a gente pensar assim numa relação de casal, né? Tem aquele que trai, tem aquele que é traído, mas na dinâmica psicológica, né? A gente não pode ver só do ponto de vista do comportamento, porque aquele que agiu pode ter sido agido por uma série de questões, onde aquele outro que foi traído pode ter também uma colaboração muito grande no processo de traição. Tu não pode, então, avaliar as coisas de uma maneira muito simplória e reducionista. Então, é muito complexo a gente entrar nessas questões, porque tem questões muito profundas aí que a gente não consegue perceber o que está em jogo. Mas, de igual maneira, mesmo que a gente possa ter se equivocado na tarefa, não quer dizer que aquilo não possa acrescentar. E a própria dor do fracasso, ou os elementos dos embates desse processo pode agregar muito na minha vida e ser de ótimo recurso para uma próxima tarefa. Porque muitas vezes a espiritualidade já sabe que as possibilidades de a gente poder vencer é mínima, mas mesmo assim nos oportuniza. Então eles não estão esperando necessariamente que tu... eles deixam a gente ter essa fantasia. Porque para nós é importante ter essa fantasia. Mas eles sabem, né? Quando a gente fala para o filhinho nosso pequenininho, né? Vai lá e pega para o pai aquele lápis, aquele bloquinho ali. Ele é pequenininho, mal sabe andar. Ele tenta, tu sabe que ele não vai conseguir. Mas tu não está preocupado com o lápis. Tu está preocupado para que ele exercite isso, para que um dia isso possa agregar em condições mais complexas. Então, na verdade, nós somos essa criança que achamos que estamos fazendo uma coisa muito importante, que foi nos pedido, mas ele sabe, não, ele está recém aprendendo a caminhar. Ele pensa que a questão é o bloquinho, mas no fundo é para ele poder firmar as pernas, né? Então, isso envolve uma realidade que vai muito além da nossa compreensão, né? Então, mas tudo, como diz o Bion, né, o psicanalista Bion, toda experiência agrega alguma coisa. Toda experiência é uma possibilidade de romper o círculo neurótico. Sempre vem traz alguma coisa possível que possa ser sempre algo positivo e que possa favorecer o nosso processo de individuação. Mexer um pouquinho a minha colher também. Claro. Que a gente percebe assim que é mais lúcido, né, em função do Consolador, em função da doutrina espírita,
a gente percebe claramente assim que a pedagogia divina está intimamente relacionado ao conhecer, né, ao tomar o conhecimento, o intelectual, fazer contato com a letra, né, com as experiências de outras pessoas que os amigos espirituais nos trazem nos livros, nas obras, mas isso não é garantia nenhuma que diante da prova, né, como se tu estivesse numa grande escola, tu vai conseguir ter sucesso. Muito, a gente aprende, às vezes, uma lição durante 30 dias, quando o professor nos coloca a prova, a gente baila, né? Tira 4, 3, fica em segunda época, precisa refazer, né, o teste. Claro. E isso que tu fala assim, é repleto de sabedoria, porque não existe experiência que não traga, não agregue conhecimento, que não agregue né, valor à próxima experiência que vai chegar. Claro. Né? A próxima experiência que a vida, com a sua pedagogia, vai nos apresentar para que a gente cresça, né? Para que a gente realmente avance. Não fique nessa ilusão de achar que, porque leu 1, 2, 3, 15 obras, né, a gente está pronto para viver essa situação de maneira bem sucedida. Eu acho que as duas grandes dificuldades em relação à experiência de sofrimento para nós, que são dolorosos, os dois grandes perigos para mim são tu ficar identificado naquela experiência, preso nela, seja por trauma, seja por revolta, e daí tu fica preso, e aí tu não, em vez de tu poder fazer esse movimento de fechamento, né, de poder sair da experiência e de alguma maneira levar algo, tu fica ali reverberando num círculo neurótico, seja do momento do trauma, ou seja na revolta, na mágoa, no ressentimento. Então, essa é uma questão que eu acho complicada, do ponto de vista da gente ficar prisioneiro daquele momento, daquela situação. E outro aspecto que ela coloca aqui é quando essas ocorrências negativas podiam ser evitadas. Porque nem tudo é um exercício educativo da vida como algo fundamental e necessário. Muito das experiências dolorosas é pela nossa insensatez, como ela coloca aqui, né? Infortúnios provocados pela incúria e pela insensatez, né? E isso realmente daí não é uma coisa tão educativa. Nada mais é do que um efeito frente à nossa atitude, que ela também pode reverter em aprendizado, né? Mas não era uma necessidade enquanto algo que se impõe como uma necessidade para a gente. E aí, muitas vezes, pela nossa teimosia na insensatez, a gente fica também num processo de indo e vindo, recapitulando, e não saímos muito do lugar, né? Então, a gente vê espíritos que reencarnam muitas vezes e não consegue superar, cai sempre no mesmo buraco. Já sabe que tem ali o buraco. Eu sei que agora eu vou virar a esquina e vai ter o buraco aquele e não é para mim cair, né? Já sei que são 10 passos, né? 45 graus à direita, e aí chego lá e puf, cai no buraco, né? E aí, né, o pessoal gosta, né? Tem gente que gosta do buraco. Daí fazer o quê? Daí a espiritual tem que deixar a pessoa no buraco, porque se gosta, é uma questão de livre-arbítrio. Mais alguma coisa em relação a esse capítulo? Eu queria só passar uma lidinha, só um trechinho, vai encerrar mesmo, né? Uhum. Eu achei muito que resumiria tudo assim. As dores que chegam aos corações em luta de redenção não têm caráter punitivo, antes constituem técnicas de educação e de que utiliza o pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros. Com certeza, né? Ela cita um pouquinho antes a fala de Paulo, né? A carta de Paulo aos Hebreus, fala da disciplina, né? Da importância da disciplina, que a gente é chamado a testemunhar como forma dessa educação, né? A disciplina. Bem, nesse capítulo, então, 28, também ela está trazendo de novo
essa ideia, né, de que os momentos difíceis, né, e todas essas questões que se impõem e que para nós é dolorosas, fazem parte do processo evolutivo. Então, isso que ela vem colocar a partir de uma outra perspectiva das enfermidades, incompreensões, progresso lá, limites orgânicos, dificuldades econômicas e assim por diante, né? Que são mecanismos que essa dinâmica da vida, né, se utiliza, ou seja, as leis soberanas de Deus, promove como uma forma de avanço e conquistas de elevados pisos, que ela coloca, né? Então, ela fala assim da necessidade de a gente poder realmente abrir nossa percepção diante da realidade e não ficar nessa visão dor e prazer. E aí ela vai trazer como os triunfos do mundo, como esses momentos de fama transitória, de sucesso e mesmo saúde e tranquilidade pode ser motivos de aflição, né? As pesquisas que se tem, elas mostram que as pessoas que têm muito recurso, quando elas perdem, o grau de sofrimento e dificuldade de lidar é maior do que aquelas que não tiveram recurso, né? Porque a gente acaba se acomodando, se acostumando com uma condição, e muitas vezes se acomodamos naquilo, e quando a vida tira aquilo da gente, a gente não sabe viver sem aquela referência da qual a gente está acostumado, né? Então, eu vejo de maneira bastante delicada, né? A gente anseia a ter uma beleza estonteante, uma riqueza extraordinária, um poder sobre todo mundo, um sucesso, né? Mas o peso que é isso, gente, se a gente for avaliar o que isso implica na vida de um indivíduo, ter que carregar, né, isso que parece um tesouro, né, um prêmio, às vezes não é prêmio, né? Então a gente tem essa ilusão de que tá nesse lugar, tu vai ser premiado pela vida, e muitas vezes é uma grande armadilha, que tem encargos extremamente pesados na vida de uma pessoa, né? Vamos pensar essa questão do poder político, do poder econômico. Como é que a gente iria viver, né, com uma série de provocações, de jogos de interesse, de tentações que estão ali a toda hora, do poder de ter sobre-humano de uma nação, de certas pessoas, e como lidar com isso, né? O quanto isso é extremamente complexo e difícil, né? Assim como alguém que é muito belo, né, e tem a inveja de 1000 pessoas, e tem o pensamento, a carga erótica dos desejos, ou das invejas, ou mesmo de situações de constrangimento, de abuso, de tentativa de violência, em função de ter que lidar com essa condição, né, e tantas outras questões, né? O Jung, quando ele era jovem, ele foi recriminado pelo professor porque ele fez um trabalho e o professor não acreditou que era ele. E recriminou ele, dizendo que seria impossível uma criança daquela idade escrever um trabalho daquele feito. Então, tu vê, aquilo que para Jung era uma qualidade dele, uma capacidade intelectual, se tornou naquele momento um grande sofrimento. Tanto que ele começou a evitar os estudos. Ele foi muito mal ele não gostava de matemática, daí ele desmaiou numa aula de matemática, e aí ele foi liberado para ir para casa. E aí ele descobriu que se ele desmaiasse, né, ele não tinha que enfrentar aquele ambiente hostil, porque ele era inteligente, mas muito pobre. Então ele caminhava quilômetros a pé para chegar até a vila para estudar. Ele era filho de um pastor protestante,
e que tinha pouco recurso. Então, ele tinha essa diferença, tanto do vista econômico e intelectual, que era, do ponto de vista da experiência emocional, difícil para ele. E ele começou, então, a não ir mais na aula. E ele adorou isso, porque tinha o hábito de subir uma escada no sótão da casa e ficar esculpindo bonequinhos de madeira e brincando. Então ele falou, puxa, agora eu estou feliz da vida, né? Estou aqui no meu mundo imaginário, no meu mundo interior, vivendo minhas fantasias e não tenho que enfrentar a vida lá fora. E um dia ele estava brincando no chão, chega um amigo do pai dele e diz, mas esse é o Carlos Gustavo, como está grande, né? E aí o pai, pois é, mas eu estou muito preocupado com o Carlos Gustavo, porque ele era a esperança minha de alguém que pudesse estudar e poder sair dessa condição nossa, né? E não sei o que vai ser do futuro dele. E ele ouve isso. E quando ele ouve isso, daí ele tem a consciência da dimensão do que implica ele ficar em casa. E o quanto aquilo que era confortável emocionalmente era um desastre para o futuro. Então, daí, quando de noite a família resolve dormir, então ele vai retomar os estudos por ele mesmo. Ele pega os livros de matemática e começa a estudar. E aí ele desmaia, porque já acostumou, criou um padrão de comportamento, né? Daí ele volta a estudar, daí desmaia. Daí ele retoma e ele vai até não desmaiar mais. E vencer esse próprio processo que ele criou para ele mesmo, né? Então tu vê. Sim, então tu vê assim. E daí ele falou, ali eu percebi como se cria uma neurose, né? Quer dizer, tu vê, então, aquilo que parecia algo que era interessante, um menino inteligente, capaz, acabou sendo tão todo esse processo para ele podia ter realmente impedido ele de ir em frente em relação à caminhada dele. Então, nem tudo que parece ouro e reluz é algo de valor, né, para a nossa vida. Então, ela vai falar justamente do brilho da fama, né, que é visitado constantemente pela treva da inveja e que tenta empanar ou mesmo apagá-la, levando a coluna a tiracolo para o empreendimento nefasto. Então, o fato das pessoas aparentarem felicidade não quer dizer que elas não têm situações difíceis na vida dela, né? A gente vê assim o Chico Xavier, né? O próprio Divaldo, então olha, que lindo, né? O cara convive com o espírito de luz, Emmanuel, Joana, né? E uma vez, né, uma senhora falou para Chico, Chico, eu queria ter essa evidência que tu tens, né? Porque tu vê contato com espírito de luz, esferas superiores, regiões lindas, né? E o Chico, pois é, minha filha, mas quem vê príncipe vai ver sapo, né? Ou seja, né? Então, quando ele tinha que suportar de ataques das trevas, de experiências de seres terríveis, tenebrosos, horripilantes que apareciam para ele, né? E que testavam ele, e o pensamento das pessoas e tudo mais, então não é nada fácil. Se eu ganhar na loteria, eu vou comprar um terreno, construir uma sociedade, ou então, eu queria ter os olhos da fulana de tal, mas aí deixam de viver, não se lembram que pode fazer um pouquinho com aquilo que tem, deixam de viver e de fazer, ou de, né, vivenciar aquele momento e ficam só no imaginário, né? E enquanto a vida passa, claro, não aproveitam o momento. com certeza, também, né? às vezes, né? A gente fica nessa ideia ideal de ter condições ideais como a flor de estufa, né, para começar a florescer. E a gente é uma forma de desculpar de não se comprometer com a vida, né? Porque no fundo a gente se desculpa, diz, não, quando eu ficar velho, me aposentado, eu vou ajudar os outros. Ganhar na loteria, então a gente faz chantagem com Deus, né? Se Deus me der uma velhice saudável, eu vou ajudar. Se eu ganhar na loteria, eu vou colaborar. E a gente daí acaba não
fazendo nada. Então, ela coloca justamente isso. Ela fala que a gente não pode se iludir e ter a esperança de lograr felicidade sem esforço e paz sem lágrimas, né? Ou seja, ainda mais nas condições da realidade que é o nosso mundo de provas e expiações. Então, não tem como a gente fugir disso, né? E o próprio Gandhi, ela cita Gandhi, ele dizia: se não me matarem, teria fracassado na campanha da não violência. Então, tu vê o grau de entrega e de consciência de esse espírito, que ele sabe que ele vai enfrentar um processo extremamente difícil e que muitas vezes tem que pagar o preço com a vida para poder despertar e fazer sentido para a humanidade, né? E quantas pessoas que não entregaram a vidas em nome de um ideal, seja religioso, seja pela ciência, seja pelo bem social. Então, e aí, qual é o nosso papel frente a tudo isso? E aí é a proposta que o próprio Jung traz, que a vida, então, não pede solução, a gente pede para ser vivida. E isso que a Joana fala de outra maneira. Ou seja, a ti cabe a honrosa tarefa de enfrentar os problemas e buscar solucioná-los, mesmo que a gente não tenha solução. A gente tenta buscar saída, mas não quer dizer que vai ter uma solução, né? Ou seja, muitas vezes a gente vai dar nosso testemunho, vai passar pela experiência, e a ideia é suportar uma realidade e levar da melhor maneira possível, mas aquilo vai estar lá presente na nossa vida, como um espinho cravado no nosso coração. Então, a importância da serenidade e a importância da fé, né, que ela coloca aqui, né? Ela diz: na urgidura de qualquer mal, a tua se torna a presença do bem. Nunca abandones a trilha da fé, nem te apartes dos deveres sacrificiais, porque sofres ou defrontas a dificuldade. Facilidade, improvisação, sorte, são expressões que não existem no dicionário do Código Divino. Tudo são conquistas arduamente conseguidas. Fiel ao ideal que abraças e à vida que te exorna a marcha, não temas, não recues e não te desesperes. A felicidade virá e permanecerá contigo a partir do momento próprio. Olha só que fantástico isso, né? Então, e aí que está. Aí a gente vê o quanto a gente está longe disso, né? Basta, às vezes, uma situação... Estamos aqui conversando, bem bonito, vem alguém e me fecha no trânsito já. Foi tudo embora, né? Vem daí toda a minha dificuldade, né? Vou enfrentar uma doença, cadê o homem? Foi embora, né? Daí, então só essa atitude de não temer, de não recuar e não se desesperar, já é uma conquista maravilhosa. Se a gente conseguir isso, de manter a nossa confiança, manter a nossa fé, poder realmente enfrentar a vida sem nos perder dessa conexão conosco, mantendo a serenidade, mantendo essa confiança, essa tranquilidade no coração, isso já é a glória. Porque geralmente a gente desanda a maionese, né? 99% das vezes desanda a maionese. Daí a gente tem que juntar os pedaços, daí tem que ver, porque a gente realmente ainda está muito longe desse lugar. E por isso que a gente tem que exercitar. E para exercitar a gente tem que viver. Então não tem uma outra saída, né? Não é fugindo da vida, das dificuldades, dos limites que a gente vai conseguir chegar a algum lugar. É claro que a gente tem que ter a sabedoria de reconhecer também as nossas condições. Como André Luiz, que sabia que não podia ir adiante frente àquele abismo de trevas que estavam lá,
ele saberia que ele podia se perder naquele ambiente. Então, a gente tem que saber também até onde a gente pode ir. Né? Porque tem coisas que são realmente maiores do que a gente. E a gente tem que respeitar as trevas. Tem que respeitar a nossa sombra. Porque, muitas vezes, ela é realmente de um tamanho da qual exige o nosso reconhecimento, respeito. Eu não sei lidar com isso, então eu vou com calma, eu vou conhecer, eu vou ir pedir ajuda e assim por diante. Porque tem coisas que realmente estão além da nossa condição. Né? Muito bem, gente. Então, com isso, a gente encerra o item 17, Jesus e a questão do sofrimento. E na semana que vem, então, a gente passa para o item 18, Jesus e o relacionamento. E aí tem vários capítulos, nós temos o capítulo 14, o egoísmo, o capítulo 15, a vingança, o capítulo 19, a piedade, e o capítulo 20, amor filial, do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, vai ter bastante pano para manga também em cima desse tema. Tá bom? Não sei. Ok. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana.